Irmãos, eu não sei se você já passou por alguma situação onde algo muito desafiador estava prestes a acontecer ou aconteceu, e você talvez nem se deu conta do que estava acontecendo naquele momento. Eu sei que a imagem já foi projetada ali, você já está mais ou menos entendendo aonde eu vou chegar, mas eu queria contar para vocês. Logo agora, quando eu voltei de viagem lá do Congresso Mundial que nós fomos, a volta era a viagem de volta para casa era de Stuttgart para Zurique, Zurique Guarulhos, Guarulhos Curitiba, Curitiba pega o carro, vem para casa, sucesso, estamos em Vitimarsum, né? E essa hora de voltar para casa sempre é uma hora que eu fico mais ansioso de voltar para casa às vezes do que para chegar, porque eu já estou morrendo de saudade da minha esposa, dos meus filhos, então não vejo a hora de estar em casa. Então começa a trajetória e pega um voo de 20 minutos, 25 minutos, aí pega outro voo mais longo, chega em São Paulo, lotado, aquela bagunça para você pegar a sua mala e tudo e tal. Pega o voo São Paulo, Curitiba, atrasou já um pouco e o piloto falou, olha, nós vamos ter turbulência porque Curitiba está nublado, então, chegando em Curitiba vai ter turbulência. Aí você, faz um dia que eu estou viajando, né? Isso já está tranquilo, né? Aí tá bom. E o voo, chegando perto de Curitiba, sinal, cintos, vamos passar por um momento de turbulência. Turbulência, entrou, e aí deu aquelas turbulências que dá aquele frio assim na barriga, assim, opa, essa foi um pouco maior, né? E tal, tudo bem. Aí o avião pousou, quando o avião pousou, está indo pro portão lá, de repente eu olho pela janela e tem uns carros amarelos com giroflex, uns caminhões vindo na direção do avião. E sabe quando você não se dá conta do que está acontecendo? Eu estava olhando para a janela e falei, tem uns caminhões vindo na direção do avião, né? Pois é. E aí você vai olhando e fala, não, mas eles estão vindo na direção desse avião. E aí o avião encostou, e o caminhão vinha na direção, os caminhões vinham, 2 caminhões, do corpo de bombeiro. E aí você olha, aí eu olhei, toda aquela turma que já fica preparado, né? O avião chega, eles começam a preparar tudo e para descarregar as malas, eles ficaram parados longe do avião assim e olhando assim para o avião, assim embaixo do avião, ponta do avião. E aí eu olhando o caminhão chegar, o bombeiro desce, vai conversar com o cara aponta. E aí sabe quando aos poucos você vai entendendo o que está acontecendo? Aos poucos, eu acho que eu já estava confuso, sei lá, não fiquei assustado na hora que estava acontecendo. Mas eu estava bem tongo assim mesmo, irmãos. Um caminhão amarelo, parou. É para ver, o que eles vão ver, será, né? Aí o piloto ainda falou assim, tripulação e passageiros, por favor, permaneçam sentados. Aí foi mais um sinal, né? E aí o cara do Corpo dos Bombeiros desceu e olhou assim o avião, voltou, falou para o outro caminhão, vai para o outro lado. E aí puxaram o caminhão um pouco mais perto e ele começou a arrastar uma mangueira. Quando ele começou a arrastar uma mangueira, eu já comecei a falar com Deus. Eu falei, não, Deus, eu saí da Alemanha, parei na Suíça para ter um acidente aéreo em Curitiba. Não vai ser aqui, Deus me livre, né? Pelo amor de Deus, estou aqui, chegou, abre o portão, abre a porta, nós vamos pular aqui. E aí eu já comecei a olhar, estou longe da saída de emergência e tal, já começou aquele negócio passar na cabeça, poxa, aquele ali, eu vou sair para cá e tal, ali. Aí daqui a pouco, portas automáticas, E sabe quando está todo mundo com a pupila dilatada, mas ninguém querendo mostrar que está com medo, assim, né? Para um passageiro não apavorar o outro, o pessoal olhava assim. E alguns que estavam do outro lado do avião não estavam vendo nada que estava acontecendo. Só quem estava na lateral onde eu estava, que estava vendo os bombeiros chegando e puxando mangueira na direção do avião. E chovendo. Aí
Aí liberaram, tá bom, portas, eu geralmente já sou aquele que fico julgando a turma que quer sair logo, né? Fala, mas é mal educado, né? Para ir um de cada vez, não faz fila e tal. Mas naquele momento eu fui o primeiro a já pular, pegar minha mala e vamos sair logo do avião. E nós saímos do avião e chegou lá, vamos esperar a mala chegar, a mala chegando, a mala não vem, chegou algumas malas e daqui a pouco, claro, eu pesquisei, a Latam não teve nenhum comunicado sobre o que aconteceu, não falaram em nenhum lugar sobre exatamente o que aconteceu, mas todo mundo, quando a mala chegava, pegava a mala e fazia assim. Não está com cheiro de queimado, não. E aí, uma hora eles ainda falaram assim, senhores passageiros, as suas malas vão atrasar porque o Corpo de Bombeiros está fazendo uma manutenção no subsolo do avião. Aí uma senhora que estava do lado, que eu acho que já estava brava, manutenção, aquele negócio pegou, foi fogo. E eu avisando para a Carla, falei, vai demorar, a Carla, que os meninos já estavam me esperando, vai demorar, porque parou a mala e tal. E aí depois eu mostrei o vídeo para algumas pessoas assim, né, que daí eu filmei que o Corpo de Bombeiros chegando, os caras puxando a mala e tal. Final das contas, irmãos, eu nem sei o que aconteceu. Não sei. Pesquisei, o pessoal da companhia aérea falava, não, é uma manutenção e tal, mas tinha corpo de bombeiro ali. Não, é nada, às vezes o freio trava ali na chuva e tal, sabe, umas conversas fiadas assim. Ou seja, eu fui para casa depois, aí, graças a Deus, encontrei a minha família, saí bem do avião, e não deu nenhum problema, tal. Não estou falando isso para quem nunca viajou de avião ficar com medo de, né? Isso não acontece. Pode perguntar ao Luciano, aí viaja muito mais de avião do que eu. Acho que nunca aconteceu nenhum problema, né, Luciano? É bem tranquilo, viagem de avião, né? Não use essa desculpa para não viajar, tá? Tudo em paz. Mas o que eu quero contar com essa história? Primeiro, essa que eu fui aos poucos me dando conta do que estava acontecendo, e aí depois você fica pensando no quanto pior aquilo poderia ter sido, né? Nossa, e se, isso e aquilo, e são respostas que a gente nunca encontra razões e significados, mas é algo que nos deixa com essa interrogação. O que estava acontecendo? Será que eu estava no meio de algo terrível que poderia ter acontecido e Deus me guardou e nos guardou, né? Ou simplesmente foi uma falha, alguma coisa que aconteceu? Não sei dizer. Mas isso às vezes acontece conosco, né? Quantas vezes nós temos livramentos de estarmos dirigindo o carro e depois você encosta e vê que tinha um parafuso na roda e você estava na BR. Enfim, várias histórias que às vezes de coisas que poderiam ter acontecido muito pior e Deus estava nos guardando. E para isso, eu queria contar essa história e quero convidar você a abrir ou a ler conosco Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, 23. Eu estava orando sobre qual texto compartilhar, mas Deus me acordou à noite e me trouxe essa história, essas duas histórias, esse texto e essa história que eu vivi. Então, eu quero ler com você Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: entrando ele num barco, ele quem? Jesus, e seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e se fez completamente bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar os obedece? Quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Primeiro, algo muito importante quando nós lemos as Escrituras e quando nós queremos, de fato, aprender algo das Escrituras, é muito importante a gente entender o contexto que está
aquela história ou aquele escrito e aquele ensinamento, porque geralmente quando nós pegamos alguma coisa muito isolada, sem entender o que está acontecendo no contexto, nós corremos sempre um risco muito grande de começarmos até a ensinar pessoas algo que na verdade não é bem isso que a palavra de Deus estava dizendo. Então é muito importante você entender o contexto, e esse capítulo 8 ele é um capítulo comprido, e muitas coisas acontecem nesse capítulo aqui. Primeiro, se você tiver com a Bíblia física aí, talvez vai ser mais fácil de você visualizar, mas no capítulo 8 começa com Jesus curando já um leproso. E depois Jesus também cura um servo de um centurião. Um diálogo fantástico, onde esse centurião fala para Jesus, cura meu servo. E aí Jesus começa a falar com ele sobre curar esse servo, e ele fala assim, eu sei o que é ter autoridade. Se você falar, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Se eu falo para um servo meu ir, ele vai. Então eu sei que se o senhor falar, meu servo vai ser curado. E Jesus fala para ele, não vi fé tamanha como a desse homem. E é interessante que o texto continua e Jesus ele só vai, já sabendo que ele ia ser curado. Uma fé, uma demonstração de fé incrível, né? Jesus fala só isso para o centurião, vá, então vá. Você creu e isso vai acontecer. E ele vai. Não tem nada assim especial, visual para a gente ver que esse milagre aconteceu. Jesus fala para ele, pois você teve fé, vá. E isso vai acontecer. E ele vai. Depois nós temos Jesus ele expulsa demônios, pessoas começam a trazer para Jesus pessoas endemoniadas, Jesus expulsa esses demônios, Jesus cura as pessoas, e logo em seguida vem pessoas querendo seguir a Jesus. E aí Jesus, Senhor, eu vou te seguir, e Jesus fala assim, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí os discípulos se chocam, que Jesus começa a realmente mostrar que seguir Jesus tem condições. Jesus ensina isso o tempo todo. E aí Jesus fala, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E vem uma outra pessoa e fala, Senhor, deixa eu só enterrar alguém da minha família. E Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Jesus mostra que seguir a Jesus pede uma condição, ser discípulo de Jesus tem condições. Tem termos no qual Ele mesmo nos ensina, não aquilo que nós achamos. E aí tem esse texto, esse momento da tempestade, mas depois também nós temos Jesus curando e expulsando demônios de outras pessoas. O contexto inteiro desse capítulo, Jesus está apontando e mostrando claro o poder que Jesus tem para curar pessoas, o poder que Jesus tem para expulsar demônio da vida de pessoas. E como você precisa entender que seguir a Jesus tem termos. Não é como eu e você nós queremos. Todos esses acontecimentos, eles direcionam isso de forma muito clara. Você não precisa ir tão fundo no texto para entender que essas lições estão sendo transmitidas para mim e para você. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa situação, no qual, no versículo 23, Jesus entra num barco com os discípulos, e os discípulos estão seguindo a Jesus. Percebe que Jesus já está mostrando para eles que seguir Jesus tem os seus termos, não é como eu e você queremos. E hoje nós vivemos, sim, um tempo que cada um monta a sua igreja, a sua doutrina conforme eu quero, porque Jesus e o Evangelho, e principalmente igrejas evangélicas hoje tem um glamour no Brasil, tem área VIP, tem uma série de coisas, então eu monto a minha igreja, a minha denominação conforme os nossos termos, de acordo com aquilo que vai nos beneficiar. Mas os discípulos, eles estão aprendendo isso, porque mesmo Jesus falando essas coisas, eles permanecem seguindo a Jesus. E Jesus entra no barco e os discípulos também entram no barco. Então, eu quero que, em primeiro lugar, você e eu, a gente aprenda algo muito claro dessa situação. Seguir Jesus, nos termos que Jesus coloca,
Você fazer isso, você continuar, não significa que você não vai passar por desafios. O fato de você falar, tá bom, Senhor Jesus, entendi que seguir o Senhor tem os seus termos, tem as suas condições, e eu quero segui-lo, e eu vou segui-lo, não significa que você não vai passar por desafios. Os discípulos estão seguindo a Jesus, estão com Ele no barco, e olha o que a seguida eles já vão passar. Por desafios, por um desafio muito grande, por uma dificuldade muito grande, por um teste de fé muito grande, se é que nós podemos colocar assim. Então entenda uma coisa, o fato de você seguir a Jesus, o fato de você cumprir com toda a sua cartilha de um bom cristão, não vai blindar você e a sua casa de ter desafios, de enfrentar dificuldades. Isso aconteceu com todos os discípulos. E quem somos nós para acharmos que nós estamos fora dessa situação? Nós vamos passar por dificuldades. Dificuldades pessoais, familiares na nossa casa, dificuldades externas. Você vai pegar um avião e pode, de repente, parecer que aquele avião está pegando fogo. Acontece com todo mundo que estava lá. Pastor, discípulo de Jesus, e aí? Todos nós podemos e vamos passar por desafios. Olha o que acontece já em seguida. Eles estão com Jesus e de repente no versículo 24 diz assim, de repente uma violenta tempestade. Presta atenção a forma como o texto vai dizer. Algumas versões talvez vai dizer assim, veio sobre eles uma tempestade, abateu sobre ele uma tempestade. Mas o texto deixa claro que abateu uma forte tempestade, porque o texto aí também, você pode olhar, vai dizer que as ondas começaram a vir sobre o barco. Que parecia que o barco iria inundar, porque as ondas estavam entrando dentro do barco. Então, o fato deles serem discípulos de Jesus, o fato de Jesus estar com eles, de repente veio uma forte tempestade. De repente o barco estava inundando. De repente, parece que tudo está perdido. O vento era muito forte. E aquela região era uma região que, sim, parecia o mar ali da Galileia, ele é como se ele é um canal. Então, ali já acontecia e já tem muitos relatos de náufrago por conta de fortes ventos. E dependendo da tempestade, aquilo se formava grandes ondas por causa da formação das montanhas ao redor. Então você imagina um lugar onde o vento forte vem e de repente ele tem paredes. E aquilo agora começa a forçar e as ondas se tornam muito mais fortes do que o comum. Por isso que nós encontramos Jesus, encontramos relatos de Paulo de passarem por fortes tempestades naquela região e ter náufragos. Paulo também passa por um. Então, dificuldade, todos passam. E a onda vem e vem forte. E a onda veio forte sobre eles. E de uma tempestade violenta. Mas presta atenção o que o texto diz. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Jesus, porém, dormia. O versículo 24, no finalzinho, diz bem claro. Jesus, porém, dormia. As tempestades que eu e você, nós passamos e vamos passar, para nós é algo violento. De repente, veio sobre nós uma grande notícia, uma notícia terrível. De repente, algo aconteceu de forma como eu e você não imaginávamos. Mas o Deus que nós seguimos não está refém às mesmas condições do acaso que eu e você. O Deus que nós seguimos, Jesus Cristo, não está preso à situação do acaso, porque Ele é soberano sobre elas. A forte tempestade pegou os discípulos desprevenidos, mas Jesus dormia. E aí, é claro, nós podemos olhar para a questão humana do homem, a pessoa de Jesus, que estava aqui
com forte trabalho, caminhando, curando as pessoas e andando sobre as pessoas e seguindo viagem. E talvez sim, a questão física do homem Jesus aqui estava cansado, afinal ele estava dormindo. Mas eu não sei quantos aqui já teve experiência de estar num barco sobre uma tempestade ou fortes ondas. É difícil você dormir. É difícil você dormir. Às vezes aquela onda vem, leva o barco lá em cima e de repente quando passa, ele bate na água. E aqui faz pá, e balança. E outra, Jesus, lembra que o texto vai dizer que a água que está entrando no barco, você está dormindo e tem água atingindo. Jesus não está no período dos grandes iates. Jesus não está num cruzeiro transatlântico. Jesus está no barco na época, no período de Jesus, de madeira. Poderia, sim, ter um subsolo ali, mas não tinha paredes forradas com borrachas e fibra para que aquele lugar não molhasse. Tem água entrando, tem balanço, tem barulho, tempestade faz barulho. Mas o Deus que nós seguimos não está sobre a mesma condição do acaso como eu e você, porque Ele é soberano sobre ela. E Ele, sendo soberano sobre ela, Ele dorme durante tudo isso. O barulho te assusta, me assusta, mas Jesus está dormindo. A onda forte parece que vai quebrar o barco no meio, mas Jesus está dormindo. Jesus não está sobre as mesmas condições humanas que eu e você. Não está. Ele é um Deus que é além disso. Mas o texto continua e fala que mesmo diante dessa violência que está acontecendo e dos discípulos já terem visto Jesus operar tantos milagres, os discípulos tomam a decisão no versículo 25, e eles decidem acordar Jesus. Eu não sei vocês, mas aqui a maioria trabalhou ou trabalha com os pais. Depois de um dia de peleia, puxado, você acorda seu pai? Porque alguma coisa não está dando certo? Você sabe que se você for fazer isso, você vai ter que ir assim, tipo, poxa vida, né? Um dia de trabalho, puxado, cansado, você sabe que está cansado. Eu lembro uma vez que nós fomos com os jovens, quando os jovens tinham um projeto, né? Fizeram um projeto missionário, e aí nós fomos vender rifas, né? Vendemos rifas do tratorzinho. E eu lembro de, num domingo à tarde, nós chegarmos na casa de uma pessoa, e, cadê o fulano? O fulano está dormindo. E eu acho melhor a gente não acordar, não. Porque a pessoa tinha trabalhado, caminhado na lavoura, visto leiteria, estava cansado. E você acordar alguém que exerce autoridade naquele lugar porque você precisa de alguma coisa, é um negócio difícil. Meu pai, ele sempre trabalhou à noite, irmãos. E aí ele dormia durante o dia. E nós estudávamos de manhã. E às vezes ele dormia de manhã, mas o sono dele não vencia o sono todo. Principalmente a maioria dos homens aí, que não tem problema para dormir, a gente dorme em qualquer lugar, no banco. Agora aqui, se precisar, a gente dorme apoiado na mesa, né? Qualquer lugar é fácil. Você, quem dorme ainda, e no caso do meu pai, na frente da TV, chegava à tarde, eu e meu irmão, a gente chegava da escola, almoçava e a gente queria assistir alguma coisa, né? E aí, às vezes, meu pai estava lá e dormindo na frente da TV com o controle assim no peito dele, né? E ele estava ainda descansando porque ele ia trabalhar à noite, né? E aí a gente ficava, e aí, tenta pegar para mudar do jornal? Vamos tentar para pegar, mudar do jornal? E era batata, a gente ia devagar, você tirava o controle, não, pai, você está dormindo? Não estou dormindo, não. Para mudar o controle, se a gente fosse acordar ele por outra coisa à toa, a gente sabia que era um negócio cuidado. Você imagina para os discípulos falar, peraí, vamos acordar Jesus. O homem está curando pessoas, ele trabalhou, nós estávamos juntos com ele. Nós vamos acordar Jesus? E eles decidem acordar Jesus, o Deus que está aí com ele no barco.
E é interessante que eles acordam e parece que a reação de Jesus também não foi. Bom dia, irmãos, que bom que vocês me acordaram de um sono. Dá uma olhada lá como é que Jesus acorda. No 25 fala, os discípulos foram acordar Jesus e eles acordam Jesus falando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Olha como é que eles estão chamando Jesus de Senhor. E eles falam, salvem, nós vamos morrer. E aí Jesus acorda e pergunta, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Você imagina aquele negócio, pau quebrando, os discípulos pendurados no barco, balançando, água vindo na cara um do outro e tal, aquele negócio de segura, não cai, olha, Pedro está escapando e tal, e aquele negócio acontecendo, e aí acorda Jesus e Jesus olha para aquela situação e fala assim, por que vocês estão com medo? Eu não imagino Jesus falando com tanta tranquilidade assim, até porque para ouvir a voz de Jesus no meio da tempestade, se Jesus falasse nessa altura que eu estou falando aqui, os discípulos não iam nem ouvir. Eu imagino que Jesus deu um grito, um berro com eles. Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. E com certeza tinha algum discípulo debochado que talvez poderia falar assim, por que, Jesus? Você não está vendo aqui a gente pendurado e o negócio acontecendo? Por quê? Pode ser que isso aconteceu. Aí não está na Bíblia, só eu estou imaginando, né, a situação. Mas Jesus acorda e não acorda com esse bom humor assim e já começa a dar uma lição para eles. Homens de pequena fé. E aí então Jesus se levanta e ele repreende o vento e o mar. E aí o texto vai dizer que teve completa bonança. É como se Jesus levanta e fala para o vento e para o mar, deu. Deu para vocês. Acabou. Tá bom? E naquele exato momento, cessou o vento, cessou as ondas. Como estar com um barco num riozinho, num açude aí sem vento. Tranquilo. E aí o que acontece? No texto continua e é claro, os discípulos olham e faz, uau! Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? O espantoso e maravilhoso milagre de Jesus acalmando a tempestade não deveria surpreender tantos esses discípulos que estão chamando Jesus de Senhor. E aí eu quero deixar algo para você. Primeiro que o nosso problema de fé, às vezes, ele não é por nós duvidarmos que nós não conhecemos que Jesus tem poder para acalmar as tempestades. O seu problema de fé e o meu problema de fé, às vezes, não é porque a gente acha que Jesus não tem poder para acalmar a tempestade, por aquilo que Ele pode fazer. O nosso problema de fé é que nós esquecemos o Deus que nós seguimos e que está dormindo no meio, está no barco conosco no meio da tempestade. Mesmo que pareça que Ele não está nem aí para a situação, porque alguém que dorme durante uma tempestade parece um imprudente. É como se a gente olhasse, Jesus não está aí para a situação. Jesus não se deu conta que tem uma tempestade. O nosso problema de fé é esquecermos que esse Deus que está conosco, mesmo que você ache que Ele não percebeu a situação de tempestade na sua vida, você não o conhece quem Ele é. Os discípulos o chamam de Senhor, os discípulos estão seguindo Ele, mas não compreendem quem é esse Deus no qual eles seguem. Eles não compreendem que o Deus que está com ele, esse Jesus de Nazaré, não é um homem que apenas curou pessoas e eles viram, mas é um homem que estava com Deus durante toda a criação, trazendo tudo à existência, e tendo poder para trazer tudo à existência, fala para o vento e o mar, deu, e eis que tudo se acalmou. Então, talvez o meu e o seu problema de fé é porque nós estamos esquecendo quem é o Jesus que nós seguimos. Mas eu quero deixar ainda 3 lições bem claras para você levar para sua casa. Primeiro, eu quero que você
lembre que Jesus, Ele acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Ou Jesus acalma as tempestades. Talvez você consegue identificar um problema muito grande, mas talvez você tem vários problemas que você identifica como tempestades na sua vida. E eu quero trazer à tua memória, não por aquilo que eu estou dizendo, mas por aquilo que a palavra do Senhor nos diz, e tem autoridade na minha e na sua vida, para que você possa lembrar que Jesus acalma as tempestades da sua vida. Jesus acalma a tempestade. Ele continua sendo o mesmo Deus que esteve com os discípulos, Ele continua sendo o mesmo Deus que está aqui comigo e com você, e tem poder para acalmar a minha e a tua tempestade. E por mais que ela pareça não ter situação, não ter como mudar, Jesus continua se pondo diante dela e tendo autoridade para falar: já deu, chega, e tudo se acalmar, e tudo voltar a ser tranquilidade. Lembre-se disso, Jesus continua acalmando a tempestade. Segundo, que eu quero que você leve para a sua vida, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade, uma fé em Cristo Jesus, no qual nós encontramos a paz na tempestade. Eu quero que você lembre que você pode sim encontrar paz na tempestade. Por mais que pareça difícil, por mais que agite, por mais que aquilo venha sobre você e você não consiga ver situação, Jesus está com você. Você não está enfrentando a tempestade sozinho. Encontrar paz na tempestade não é só um exercício humano, é um exercício de fé. E os discípulos estavam ali com Jesus, e depois de tudo que eles viram Jesus fazer, eles sabiam que Jesus poderia simplesmente fazer algo naquela situação. Ou ainda que o pior viesse a acontecer, do barco ser jogado às pedras e aquelas montanhas, que a geografia ali mostrava que isso poderia acontecer, Jesus poderia simplesmente trazer o barco de volta, ligar um motor ali de Jesus e trazer. Encontre paz na tempestade, irmãos. Isso é uma fé que transcende ao ver, e isso é fé. Porque vocês viram e creram? Pois bem, eu digo, porém, que bem-aventurados são aqueles que creem sem ver, no poder transformador de Jesus, sem que você precise ver, você crê. O nome disso é encontrar paz na tempestade. A tempestade continuou, mas a paz do Senhor Jesus reina sobre a sua vida. E no momento no qual eu e você vivemos, é fundamental que eu e você encontremos paz na tempestade. Porque eu não sei se você sabe, mas a política não vai melhorar quando a gente colocar um presidente que a gente quer. A prefeitura não vai melhorar quando a gente colocar o prefeito que a gente quer. O mundo não vai começar a ser melhor porque a gente conseguiu eleger bons políticos. Porque a profecia bíblica vai dizer que os tempos serão difíceis. E quando chegar o fim dos tempos, a Bíblia vai dizer que por causa dos eleitos, o Senhor vai ter que abreviar os dias. Não parece que os dias estão cada vez mais curtos para você? Os anos não parece que estão passando cada vez mais assim? Pois bem, o nome disso é profecia bíblica. É cuidado de Deus sobre a minha e a sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que nos fins dos tempos vai ser tão terrível o tempo que nós vamos viver que Ele vai abreviar os dias por causa dos eleitos. Então, você vai ter que desenvolver e lembrar que Jesus te chama para ter uma espiritualidade de encontrar paz com o bicho pegando. O pau está quebrando e as pessoas, nossa, essa pessoa é inconsequente. Não, não sou inconsequente, eu sirvo um Deus vivo que me dá paz além daquilo que meus olhos podem ver. E ainda que eu esteja no meio de uma guerra, eu consigo encontrar paz no Senhor Jesus Cristo. E isso depende da forma como você vive a sua vida. Essa semana o pastor Udo da Irmãos Minutos, ele veio aqui no escritório, e aí ele viu lá, eu tenho um foguetinho da NASA lá, né? Aí ele falou, por que é isso aí? Você é meio esotérico, gosta das coisas assim? Aí eu falei, não, é que Deus falou comigo num tempo que eu fui lá e tal. E aí a gente lembrou de duas situações. 2 astronautas subiram
ao espaço em momentos diferentes da história. E um deles subiu, olhou para tudo aquilo e falou: cadê Deus? Falaram que Deus mora no céu? Não estou vendo Ele aqui. Um outro astronauta que crê em Jesus, ele olhou para aquilo e ele fala emocionado, e tem o áudio dele, você consegue ouvir o áudio desse astronauta falando: eu consigo ver Deus em todos os lugares. Deus está aqui, que criou tudo isso, só Deus cuidando de tudo isso, só que maravilhoso tudo que Deus fez. O que eu estou dizendo com essa história, irmãos? Percebe que você encontrar Cristo e paz na tempestade é algo que depende de você. Jesus tem poder para fazer, mas você pode olhar para tudo isso e não ver Deus em nada, como você pode olhar para tudo aquilo que Ele fez e encontrar paz, sabendo que Ele é o Deus que está com você. Em terceiro lugar, eu quero que você ainda leve para o seu coração ainda nessa manhã que você possa lembrar que Jesus está no barco. Às vezes nós parecemos que nós estamos passando a tempestade sozinhos, não é? Nessa sensação que nós temos, nós estamos sozinhos, não tem para onde correr. Aí alguém fala assim: viu, mas vai lá, fala com o pastor. Não vou falar. Vai lá, mas fala você não tem um grupo de crescimento, você não tem pessoas para compartilhar isso. Não vou incomodar. E aí a gente vai encarando o nosso problema sozinhos e nós achamos daqui a pouco que é assim, que ninguém está nem aí para nós. E eu vou falar um negócio para você. Se tem um povo que gosta de sentir pena de si mesmo, é nós, o povo menonita, irmãos. Nós gostamos de sentir pena de nós. Nós não sabemos, você pode ver que a gente é péssimo em propaganda. Nós somos bons em um monte de coisa. E aí quando as pessoas de fora vêm e falam: nossa, vocês fazem isso aí outras pessoas tinham que estar vendo o que vocês estão fazendo. A gente não sabe, mas começa a conversar, que você vai ver o tanto de história triste que a gente tem para contar. Porque a gente gosta de sentir pena de nós. E aí, sabe qual é o problema? A gente esquece, no meio de toda parece esse vício de gostar de sentir pena de nós mesmos, que Jesus está conosco o tempo todo. E você, quando fala da sua vida, você não está falando de você. Você deveria, como cristão, saber que você está testemunhando o agir de Deus sobre a sua vida. Então, aquilo que acontece de bênção na sua vida, meu irmão, é testemunho do agir de Deus por você, mas principalmente você lembrar que você não está sozinho. Os desafios que aconteceram na sua vida e que acontecem na minha e na sua vida, nós não enfrentamos eles sozinhos. E você não deve enfrentar sozinho. Em primeiro lugar, você precisa lembrar que Jesus está no mesmo barco que você. E isso é o mais triste que pode acontecer comigo e com você. É nós estarmos no meio da tempestade e esquecermos que Jesus está no assento ao lado. Jesus está ali conosco. E lembrar que o quanto você está desesperado, Ele está dormindo e falando: eu tenho autoridade muito mais. Eu tenho autoridade sobre tudo isso aí. Você está desesperado. E Jesus está: eu tenho autoridade. Às vezes o que você falta para você é lembrar: Senhor Jesus, toma conta do meu barco. Esse barco não é meu. Esse barco é teu. Essa tempestade que está vindo sobre a minha vida, o Senhor está comigo. Jesus está com você no barco. E Ele tem poder para mudar essa situação. Não passe pelos problemas achando que você está sozinho. Jesus foi para a cruz e Jesus mandou o seu Espírito para habitar em nós, para que nós não estejamos mais sozinhos encarando os nossos problemas. Jesus está com você no barco. Quero orar por você nessa manhã e que você possa ir para casa, lembrando que as tempestades que virão, Jesus está com você. Lolita, amanhã você falou que começa o tratamento. Jesus está com você nesse barco, lembra disso. E outros de nós, que talvez temos problemas para não encarar amanhã já, Jesus está conosco no barco, nós não estamos sozinhos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque nós não seguimos um Deus que está alheio, um Deus morto. Nós seguimos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que está conosco, que nos chama
para nós amadurecermos na fé no Senhor Jesus. Nos chama para um relacionamento vivo com o Senhor. E esse relacionamento pede sim, Deus, que a gente lembre que nós podemos encontrar paz na tempestade. E que o Senhor tem autoridade para acalmar toda essa tempestade. Mas mesmo que ela não se acalme no momento que nós gostaríamos, nós podemos ter paz nela. E acima de tudo, nós podemos lembrar que o Senhor está conosco em todos os momentos. Então que o Senhor possa derramar essa verdade nas nossas vidas. E nós te louvamos porque nós temos esse Deus. Senhor Jesus, se tem pessoas aqui que ainda não experimentaram essa fé verdadeira e genuína no Senhor, de saber que ela não precisa encarar os seus problemas sozinhos, que o Senhor está com ela, que o Senhor quer estar com ela, que o Senhor quer acalmar as tempestades dela, que o Senhor quer dar paz no meio das tempestades para ela, que ela possa, Deus, encontrar o Senhor nessa manhã. Que ela possa entregar a vida ao Senhor Jesus e desfrutar desse Deus que está conosco sempre. Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias e por tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos conduza assim, derramando a tua graça e o teu favor, no nome do Senhor Jesus. Amém.